Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. E o nosso tema de hoje é como se tornar uma pessoa próspera e abundante. Nós vamos conversar principalmente sobre as causas dos bloqueios. Você sabia que você pode sim ser próspero? Sabia que você pode sim ser abundante? E para nos ajudar, a nossa querida Daniele Miranda, nós vamos bater um papo aqui sobre esse assunto tão importante no momento atual. 2023 começou, muitas pessoas aí estão preocupadas com a questão financeira e você, quem sabe alguns ajustes, algumas ideias que você ouve hoje aqui te ajudam a lidar melhor com esse ano e aproveitá-lo. Então vamos lá, vou chamar aqui a Daniele. Carla, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Daniele não entrou. Carla, Olá! bem-vinda! Muito obrigada, gratidão pelo convite, Carmen, muito obrigada. Tudo bem com você? Desejo a todos também uma ótima noite, um prazer imenso estar aqui participando da sua rede, uma rede especial, uma rede abundante. Gratidão por esse momento aqui com você, viu? Muita gratidão. Que maravilha! Hoje nós temos um tema muito interessante, como se tornar uma pessoa próspera e abundante. Sim, E eu estava dizendo sim. que em 2023 muita gente está com medo aí das mudanças, né, na economia. E nós Sim, estamos em maio já, quase no meio de maio, e caminhando aí para o meio do ano. Então, aham. muitas pessoas, o que que eu faço? Quem sabe algumas ideias que a gente possa conversar hoje ajude as pessoas a mudarem essa vibração, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Quem Claro. é Daniele Miranda? Claro. Claro que eu vou me apresentar, e eu acho que isso é muito fundamental, primeiramente, falar, mostrar essa prosperidade, que sim, nós podemos ser prósperos, nós somos prósperos, nós nascemos prósperos, então com esse bate-papo aqui hoje eu tenho certeza que vai dar uns insights aí pro pessoal que está nos acompanhando. E quem não me conhece, eu me chamo Daniele Miranda, eu sou psicoterapeuta sistêmica, eu trabalho com um sistema de cognitivo junto também com a terapia sistêmica que está englobada também com a constelação familiar. Trabalho também com hipnoterapia e hipnoterapia sistêmica. Então, dentro da hipnose, nós conseguimos estar buscando aí a terapia sistêmica, englobando a terapia sistêmica, junto também com clínica, né? Que no clínica é casos específicos dentro da terapia. E também, como treinadora comportamental, eu falo, Carmen, que eu amo a questão de atendimentos, de sala. Eu tenho uma paixão absurda. Mas sabe quando o coração faz aquele quentinho quando me chama de treinadora? Quando eu estou ali numa sala de treinamento, aquela coisa que você fala, nossa, é isso, né? Então, eu tenho muito, muito gosto de falar também que eu sou treinadora comportamental. E dentro desse treinamento nós trabalhamos escassez, relacionamento. Hoje um dos meus focos maiores é trabalhar a energia feminina e também trabalhar relacionamentos, né? Então hoje hoje estou envolvida mais nessa energia que é casal e energia feminina. Então, de tudo um pouquinho, né? Mas tudo está englobado ali dentro do desenvolvimento humano, dentro de dar o nosso melhor para o outro, dentro de transbordar. Então, essa área que é sua também, que é uma área que eu sou apaixonada, que trabalhamos com desenvolvimento pessoal. É, de acordo com a constelação familiar, a energia feminina é justamente aquela que atrai dinheiro. E aqui nós Sim. não estamos falando de gênero, né? Homem e mulher. Todos Não. nós somos 50% energia masculina, que é a energia de ação, que nós estamos fazendo Uhum. agora nessa live. Nós estamos Sim, usando a nossa energia de ação, né? A gente, vamos sim, fazer a live? Aí você prepara, aí você tem todo um trabalho. Isso é a energia masculina, né? A coragem de estar aqui sim, com as sim. rugas, né? Com todo... Nesses dias a maquiagem não acerta, a sobrancelha não acerta, nada acerta. A roupa não tem nenhuma que dá, que fica legal. A gente fala, não, vamos assim mesmo. Essa é a energia masculina de fazer, né?
E Aham. aí, o que é a energia feminina? A energia feminina, o acolhimento, o receber, a paciência. Então, às vezes as pessoas elas até têm ação, tomam atitudes para poder melhorar a sua vida financeira, a sua vida profissional, mas o que acontece? Chega nesse tempo da energia feminina, da calma, dela esperar, dela ter paciência, de gestar um projeto, ela desanima, que é aí que a gente fala da energia feminina. Então, a energia feminina não é só para passar batom, Não. Não, não é para você mexer no aqui só é o cabelo. externo. Não, não, é. A energia feminina É é literalmente. trabalhar. Pode falar, É, desculpa. a energia feminina é você ir trabalhando, né, durante o seu projeto. E nós estamos com um projeto aqui, como se tornar uma pessoa próspera e abundante. A gente Sim. pode pegar esse projeto, que é a iniciativa Energia Masculina, eu vou. Aham. Primeiro precisa ter a consciência, eu vou me tornar próspero e abundante. Quer dizer, eu já sou, eu vou acessar Aham. isso, né? Sim, E depois ter esse sim, tempo, essa paciência, que é a energia feminina, de você ir trabalhando essas questões. sim. E daí aonde que entra essa questão da energia feminina juntamente com a masculina, que a masculina nós estamos falando aqui de execução, de ação, ir lá e fazer. E aí onde que eu tenho uma frase que eu falo muito que é assim, é tudo aquilo que nós colocamos amor, o dinheiro ele vem naturalmente para nós. E o que é esse amor? Esse amor é a energia feminina. É você estar aqui, nós estamos aqui hoje com amor, nós estamos aqui se doando com amorosidade. E em cima dessa amorosidade, nós estamos executando algo, executando um projeto em busca daquilo, né, que é a nossa energia masculina, que é o executar, que é a prosperidade. Então, olha a diferença, né, quando nós unimos a abundância com a prosperidade. Quando nós fazemos algo com abundância, com amorosidade, automaticamente o dinheiro ele vem automático para nós. Então ele vem nessa energia. Aí é o equilíbrio da energia feminina e o equilíbrio da energia masculina. E aí onde que entra a abundância que nós estamos falando, que não é só colocar um batom, não é só colocar um brinco, não é só colocar se arrumar, mas eu estou aqui dando aquilo que eu tenho de transbordo para o outro. Você está aqui dando o seu transbordo para o outro, agregando na vida da outra pessoa. E isso é abundância, isso é amorosidade. E isso faz com que os nossos projetos, né? Vamos colocar aqui um projeto 1 milhão, hashtag 1 milhão. Vamos colocar aqui prosperidade, né? Projeto 1 milhão. Quando nós olhamos, né, que vem esse 1 milhão. Então, quando nós colocamos, né, esse projeto 1 milhão, quando você se doa, você anda nesse projeto, você se doa e transborda, você está formando uma estrutura para que quando você venha nesse processo do 1 milhão, o 1 milhão venha com amorosidade, o 1 milhão ele venha com carinho. E aí que entra a questão da abundância e da prosperidade, que a diferença. E existem umas crenças que falam assim, por que dinheiro não cai do céu? Ou por que não? Quem é rico não vai para o céu? Alguma coisa assim. E daí a pessoa, ela não entende, ela imagina 1 milhão. Ela fala, eu preciso ganhar 1 milhão, eu vou ganhar 1 milhão, e é isso, é isso. Mas só que não é 1 milhão. É como eu chego neste 1 milhão. Qual vai ser o meu processo para chegar nesse 1 milhão? Qual é a amorosidade que eu vou me dispor neste 1 milhão? Quem são as pessoas que eu vou me conectar neste caminho para que eu chegue neste 1 milhão? Aí nós estamos falando de abundância. E aí esse 1 milhão, ele se aproxima cada vez mais. Ele chega mais perto. O porquê? Porque eu não estou focando 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Eu estou entendendo o processo que eu chego nesse 1 milhão. E Carmen, nesse 1 milhão, andar nesse processo, se você não colocar amorosidade, se você não colocar aqui a sua energia feminina e só ir também só no masculino, 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 não tem congruência. Não acaba não entrando ali nesse sistema. Então, por isso que é muito importante estar nessa energia do feminino e do masculino andando junto para que chegue nesse 1 milhão, mas com amorosidade. E o que é o feminino? O feminino é interno. O feminino é isso, dentro. Quando eu olho para cá, para dentro, eu consigo olhar para o externo, que é a energia masculina. Mas tudo começa aqui, não tem como sair disso. E assim, alguém pode estar dizendo assim, mas eu já tenho 1 milhão. Então, mais 1 milhão.
Mais 1 milhão? milhões, mais, Né? porque outra coisa muito interessante que as pessoas têm na cabeça é a escassez, né? Sim, Elas acreditam que é assim, que a abundância, ela é limitada. Por sim. isso que às vezes tem aquela frase que fala, dinheiro chama dinheiro. Por quê? Quando Aham. você acessa essa prosperidade, e daqui a pouco, Dani, é legal a gente falar como acessar essa prosperidade, né? De repente, se Sim, a gente está lá sim. na frente, a gente dá um passinho atrás e assim, como acessar essa prosperidade? Aham. Mas a pessoa, quando ela está trabalhando nessa prosperidade, ela também entra nessa questão de generosidade. Ela também Sim, sim. começa a fazer em volta dela, ela começa a se alicerçar, começa a se unir a pessoas que Aham. estão nessa ideia. E é engraçado que quando a gente começa a falar de prosperidade, de repente a gente recebe uma mensagem a respeito, um colega vem falar sobre o investimento, o outro nos dá um livro, ou seja, é uma Sim. rede, a gente acessa uma vibração que nós vamos aumentando isso e entrando nessa pleiade, nessa comunidade da prosperidade. Então, se você já tem 1 milhão, falar, essa palestra não é para mim, essa live não é para mim. Sim, Sim, para sim. que você multiplique cada vez mais, porque a abundância é ilimitada. Sim, exatamente. E ela é ilimitada e ela é mais do que, eu costumo dizer que ela foge daquilo que nós pensamos até onde nós podemos ir dentro da prosperidade. Então, é uma realidade totalmente fora de padrão. E daí, quando você está ali na escassez, quando você vai vindo, né, de crenças limitantes, que nós vamos falar aqui, né, o porquê que as pessoas elas não conseguem visualizar isso, é porque justamente ela está condicionada a pensar dessa forma, ela está condicionada a como que, imagina, eu ter 1 milhão em 2023, ou quem está no governo, ou quem não está no governo, é por causa da inflação, é por conta do dólar, é por conta do euro, é por conta da libra, e daí a pessoa ela se limita a estar nesse padrão de, tá tudo bem isso daqui. O porquê? Porque nem ela sabe que ela tem uma mente escassa. Ela simplesmente ela vive no automático, achando que é normal ela ter a vida que ela tem. E quando a pessoa ela chega no 1 milhão, daí ela fala assim, né? Daí que entra a diferença aqui, aquela crença que eu disse aqui. Pessoas ricas não são felizes. Quem tem dinheiro não é feliz. E daí a pessoa, ela tem isso com ela, e daí ela fala assim, não, eu tenho 1 milhão, já cheguei aqui no meu 1 milhão, então tá bom, se eu passar disso, nossa, vai virar uma coisa, né, eu vou ficar infeliz. Mas daí é o que entra a amorosidade, aí que entra o seu processo para você ganhar 1 milhão. Eu tenho uma palavra que eu falo muito, estado e presença. Não adianta eu ter uma casa e ter um tijolo, uma parede de tijolinho, se eu não entendo o processo que eu passei para ter essa casa com esse tijolinho atrás de mim. Se eu não entendo e dou o valor daquilo que eu vivo. Então, por isso que eu falo que essa energia do ter dentro de nós aquela amorosidade e aproveitar o processo é diferente quando você só tem a gana de falar, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer mais. E daí a pessoa ela acaba vibrando também na escassez. Ela pode ter 1 milhão na conta, ela pode ter 2 milhões na conta, ela pode ter 10 milhões na conta e às vezes ela está vibrando na escassez. O porquê? Justamente pelas crenças limitantes que acompanham ela desde a infância dela. Desde quando está no ventre da mãe, vamos dizer assim. Agora, interessante, você falou aí, né? Ah, mas a pessoa, ela tem 1 milhão, ela tem X milhões, né? E aí ela não é feliz. Então, vamos parar um pouquinho e aí pensar o seguinte. Ter dinheiro é diferente de ser próspero. Total. Eu posso ter 1 milhão, eu posso ter 10, eu posso ter 100 milhões, mas eu não sou uma pessoa próspera. Sim. Quando nós vamos trabalhando com prosperidade, nós vamos olhando para todas as áreas da nossa vida. Sim. É muito comum as pessoas falarem assim, mas fulano é muito rico, mas o filho é drogado. Fulano é muito rico, mas ele só tem amigos interesseiros. Bom, Sim. o que acontece? Essa pessoa ela tem dinheiro, ela não é próspera. Qual a diferença entre ter dinheiro e ser próspero? Quem é próspero, nós que estamos, né, que estamos nessa linha de prosperidade, a prosperidade, eu preciso jorrar prosperidade em todas as áreas da minha vida. Então, estar com a família, se você abandona a família, né? Se você
limita o tempo que você tem na família para você só pensar em dinheiro, você é um dinheirista. Então, o que acontece? Sim. No que a gente foca, o que a gente consegue. Se eu quero X milhões, quero X milhões, quero X milhões, eu só foco nisso, o que eu vou ter? X milhões. Agora, Sim. eu quero X milhões, mas eu quero dividir com as pessoas que eu amo. Então, o que acontece? A gente, nesse caminho, que é a energia feminina e dessa paciência, dessa amorosidade, de olhar o outro, a gente vai cultivando os relacionamentos, a gente vai cultivando a família, a gente vai cuidando da saúde, que é outra crença que a gente fala, o que adianta, fulano é rico, 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 mas está na UTI, né? Exatamente. Não tem cadastro para entrar na UTI. Qualquer pessoa, pobre e rico, pode estar na UTI, né? Uhum. Vai ser que um vai estar na UTI do SUS e o outro no Albert Einstein, né? Exato, Essa é a diferença, isso. né? Isso, Então, assim, isso. Precisa entender que ter dinheiro não vai te livrar de passar de certas coisas. Não vai te livrar Não. de uma doença, não vai te livrar, às vezes, de um filho que se está lá nas drogas, de uma traição, não vai te livrar disso, porque também no livro pobre. Só que o que é ser próspero? Ser próspero é a gente jorrar abundância para todas essas áreas, ou seja, cuidar de todas essas áreas. Sim. E literalmente, Carmen, quando nós estamos falando de todas as áreas da prosperidade, a prosperidade ela começa por nós. Começa por aí. Né? A prosperidade é você se sentir próspera. Eu conheço pessoas que, por exemplo, não têm o dinheiro, mas só que elas se sentem tão prósperas que com o valor que ela ganha, ela faz muita coisa com o valor que ela ganha e ela é muito feliz diante dessa prosperidade. Aí, se ela quiser aumentar, se ela quiser buscar, daí é uma outra questão, que daí, no caso, é a energia masculina, é de querer mais e de fazer mais, e também não tem problema nenhum quanto a isso. Quanto mais, cada um tem um jeitinho de ser e precisamos respeitar cada um do jeito que é. Então, por exemplo, olha, eu sou feliz ganhando R$1.000. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né? E a pessoa ela é próspera ganhando R$1.000. O problema e também é diferente quando você tá lá no 1 milhão e a pessoa fala, nossa, eu não sou feliz, meu casamento não é saudável, eu tenho N problemas, daí nós entramos na escassez, daí nós não estamos falando de prosperidade. E aonde que entra essa questão do X da prosperidade? Quando a pessoa, ela tá lá ganhando R$1.000 e ela fala assim, nossa, eu sou grata pelos esses R$1.000, eu tenho essa abundância dentro de mim, né? Porque não tem como eu ganhar 1 milhão se eu não sou grata pelo que eu tenho 1.000. Né? Começa por aí. Mas eu tenho uma gana dentro de mim. Eu tenho vontade de crescer. Eu tenho muito dessa energia masculina. Eu quero fazer, eu quero executar. Eu quero ganhar o meu 1 milhão. E eu quero ganhar esse 1 milhão. Mas daí entra aqui. Eu tô no 1.000. Como é que eu vou crescer nesse 1 milhão? Eu vou pegar essa prosperidade que eu já tenho aqui desse 1.000 e vou levar nesse meu processo para que eu chegue lá nesse 1 milhão. E como é que eu me sinto próspera? Porque essa pessoa que ganha R$1.000, ela já se sente próspera. Ela já se sente merecedora. Ela já entende que ela pode ir para qualquer lugar, ela pode ganhar o que ela quiser ganhar. Mas o que? A prosperidade começa aqui. Ela se sente merecedora disso. Agora, quando a pessoa ela tem a gana de ganhar e fazer, ela entra na escassez, que é a falta. E daí ela vibra na escassez. E da onde que é essa energia da escassez, né Carmen? É da energia lá de trás. A energia que está bloqueado lá de trás, que nós começamos com uma base, com as nossas crenças limitantes e aquela crença que nós acreditamos como verdade absoluta. Falar sobre essa base, nós vamos falar sobre esse lá atrás, vou só falar oi para o pessoal, e aí eles têm perguntas, né, porque a gente está falando, vamos ver se o pessoal aqui tem alguma... Claro, né? O assunto ele é abrangente, né, mas o assunto assim, como nós estamos vibrando nessa energia, então é um assunto muito solto, é um assunto muito que ele acontece natural, então estamos aí, eu estou aberta aqui para as perguntas também. Vamos lá, boa noite, Carla, Hélia, Olivia, Kiki, tem tudo. Aqui tem tudo, ok. Que honra, que honra. Prosperidade também, Olivia, Sim. Mari, Rosa, a Ju
linda, maravilhosa, Andréa Ramos, Érica Bono, Giovana, Érica André Bonon, Monteiro, sim. a Cassinelli entrou. Oi, Cassinelli, tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês têm alguma... Nossa, a gente acabou falando aí sobre vários pontos, né? A gente vai dar uma passeada aqui pela prosperidade. Prosperidade é ampla, não dá para a gente abordar todos os assuntos. Aham. Mas do que foi falado agora, o pessoal que está ouvindo, tem alguma dúvida? Ah, Carla, obrigada, Carla. Estou gostando do desenrolar do assunto. Que legal, fico feliz. Cassinelli, Que bom. obrigada. Que tal vocês ajudar a gente a divulgar essa live? Tem um aviãozinho aqui, ó. Manda para os contatos de vocês, manda para os amigos, manda para alguém que possa, né? Quem sabe está precisando desses temas, dessas dicas, né? Você vai estar fazendo aí um trabalho também de prosperidade, né? Às vezes a gente tem alguma coisa boa e a gente guarda pra gente, né? Às vezes a gente vai num terapeuta bom, e acontece muito isso. A gente às vezes vai num terapeuta bom, no médico bom, qualquer coisa assim, a gente guarda pra gente. A gente tem Sim. uma notícia, a gente tem algo bom, a gente sabe de algo bom, sabe de um lugar bom e a gente guarda pra gente. Isso é escassez. Então, quando a gente divulga, quando a gente abre, né, quando a gente fala, olha, eu fui ali, é muito legal, olha, aquela loja é bacana. Quando a gente fala também, a gente está levando prosperidade, a gente está abençoando o local, está abençoando as pessoas que lá estão trabalhando, e com isso a gente também está o quê? Compartilhando riqueza. Então, Sim. ajude-nos a divulgar essa live. Cardoso, seja muito bem-vindo. Mas vamos lá, Dani, você estava falando Sim. sobre o início, né? Sobre eu gosto dessa sua fala quando você disse assim, a escassez muitas vezes ela vem de lá atrás. Vamos pegar um Sim. pouquinho esse ponto. Pode ser que ajude as pessoas a entender que assim a gente não pode sair dessa live se sentindo culpado por não estar acessando a prosperidade. Nós Sim, temos ambiente, de maneira nós alguma. temos muitas coisas e uma delas é o quê, Dani? Sim. Eu vou entrar aqui, eu vou falar, eu vou começar da base. É claro, é claro, você é expert nisso, você sabe sobre isso, uma consteladora incrível. E você sabe que eu costumo dizer que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Sempre tem sempre tem as bilaterais. Mas hoje eu vou entrar aqui, quando eu estou falando da escassez, eu vou falar um pouquinho de programação neurolinguística e vou falar de neurociência. E não vou abranger a constelação familiar, porque daí talvez a gente faça até uma outra live para aprofundar um pouquinho sobre esse papo, sobre essa extensão. Quando nós estamos... Pode falar. Vamos ver se o pessoal quer, né? Sim, uma claro. live de constelação familiar focada para prosperidade. Vamos ver o que eles falam para a gente. Isso, porque é muito bacana para estar direcionando, né? Porque literalmente é um assunto que ele é muito abrangente. Então, quando você chega em certas camadas, ele meio que, opa, entendi aqui, essa é a base, tá? E agora? Onde o que eu faço? Por onde é que eu vou? Então tem todo um porquê, para quê e como. Mas a primeira base é você entender o que é que os seus pensamentos te direcionam. Essa é a primeira base. De entender o porquê, Maria do Carmo, porque muitas das pessoas não entendem, não sabem que tem uma mente escassa, que não pensa como uma pessoa próspera. E ela vai agindo no automático. E o porquê que ela vai agindo no automático? Porque desde quando nós estamos ali no ventre da nossa mãe, nós já estamos recebendo sinapses de emoções, sinapses de vários fatores que está ali acontecendo com a nossa mãe. Então, quando a mãe, por exemplo, ela está ali na sua gestação, e possa ser que ela esteja passando por uma dificuldade financeira, automaticamente já começa por aí. Esse sinapse é enviado para nós, que estamos ali quietinho no forninho, nascemos com isso, inconscientemente, sem saber o que é dinheiro, sem saber o que é prosperidade, sem saber o que é nada. Isso é programação neurolinguística que já vem passando ali, desde quando nós estamos no peito. Nascemos. E aí, quando eu sou criança, eu vejo a minha mãe passando necessidade. Eu vejo o meu pai passando necessidade. Eu vejo a minha mãe trabalhando muito para colocar comida dentro de casa. Eu vejo muito a minha mãe trabalhando e não tendo dinheiro, que esse foi o meu caso. Eu vi muito a minha mãe se esforçando, trabalhando, e acontecendo. E daí eu falava, nossa, tem que trabalhar, para ganhar dinheiro tem que trabalhar. E daí, mais do que isso, ela trabalhava, ganhava dinheiro e perdia.
Eu falava, meu Deus, como que eu vou crescer e vou fazer isso? E ela ganha, não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer diferente. Então, nisso, Dani, eu fui crescendo com crenças limitantes que para ter dinheiro eu teria que trabalhar muito. Eu ouvia muito, né? O meu avô, ele ainda fala até hoje, ele fala, dinheiro não cai do céu, eu gosto quando vocês trabalham, né? Eu gosto, eu falo, nossa, hoje eu atendi até que hora? Você vai passar aqui? Não, eu não vou porque eu atendi até 10. Isso, tem que trabalhar mesmo. Para ter alguma coisa na vida, você tem que trabalhar, você tem que fazer. E nós vamos crescendo com isso, acreditando que é uma verdade absoluta. Quando eu cheguei num patamar da minha vida, eu cheguei lá com uns 28, 29 anos, eu poderia dizer que eu estava no auge da minha carreira profissional. E ali eu trabalhava como diretora financeira, tinha um recurso muito bom financeiramente, mas só que eu era infeliz. Daí entra naquele assunto que nós falamos da não prosperidade, da entrar na escassez. Eu olhei e falei, peraí, o que é isso? Eu ganho o que eu ganho e eu tenho esse aperto no coração, esse sentimento de, nossa, amanhã eu tenho que ir lá, nossa, eu vou ter que cumprir 8 horas de trabalho, como que é isso? Mas o porquê? Algo me prendia dentro daquela situação. O meu avô me ensinou, o meu pai me ensinou, olha só, você trabalha, você tem a sua carteira assinada, você se aposenta nesse lugar e você fica lá para sempre e tá tudo bem, a sua vida foi assim. E eu não estou desrespeitando e falando que é errado pensar dessa forma, de maneira alguma. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui, imagina que a Maria do Carmo também está aqui para julgar aquilo que seja verdade ou não para o outro. Mas para a Dani, quando eu cheguei nos 28 anos e 29 anos, aquilo estava me fazendo muito mal. E aquilo, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu posso ser diferente do meu sistema. Onde que é que eu preciso ver? Aonde é que, o que é que eu tenho que acordar para minha vida? O que é que eu tenho que fazer? Porque isso não está fazendo sentido. Como eu tenho, Carmen, várias amigas que trabalham em empresas privadas e elas são super felizes fazendo o que elas fazem, cumprindo os seus horários. Então, não existe um certo ou errado diante dessa prosperidade. Estamos falando das crenças limitantes que nos impedem a prosperar. No meu caso, Dani, uma das minhas crenças limitantes era ali trabalhar, ali, tinha dentro daquilo que não me fazia bem, que me colocava nesse buraco da escassez. Então, a base de tudo é, a culpa não é nossa. Nós só temos aquilo que nós temos, né? Nós só fazemos aquilo que temos. Então, o que a minha história deu? O que foi que eu fui reprogramada eu fui programada a ser? E sem julgamento também com o papai e com a mamãe. A gente tem que pensar ainda sobre isso, né? Exato. Se você Sem julgamento, mas se você critica exatamente, né? papai e mamãe, né, nós vamos repetir. Quando a gente critica alguém, a gente acaba repetindo os passos dessa pessoa. É aquela, né, frase, você acaba calçando as sandálias dessa pessoa. Então, assim, a gente olha qual que é o jeito certo. Se você olha uma pessoa, ela está fazendo algo que não te agrada. Então, ao invés de você falar, fulano é isso, ciclano é aquilo, né? Papai foi assim, mamãe lidava mal com dinheiro, mamãe só perdia dinheiro, mas meu pai também era isso, era aquilo. Em vez de você falar assim, em vez da gente falar assim, eu também já critiquei muito meus pais, nossa, e como, né? Com relação ao dinheiro, eu já critiquei muito eles. Hoje é a gente olhar e falar assim, eles estão nessa vibração, eles estão, é o que eles conseguiram de melhor. O que eu posso fazer? Eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente fala assim, essa é a frase, eu vou fazer um pouquinho diferente. Então a gente ameniza esse julgamento, né? Lógico, a gente tem um pensamento crítico, tem coisas que as pessoas fazem que a gente fala, não, isso não dá certo, né? A gente vê pela própria experiência. Seu pai, sua mãe lá, de repente, eles fizeram determinadas escolhas e aí hoje você olha eles com 50, 60, 70 anos, o que é que eles têm? Então, se deu tudo certo, você fala, opa, vou pedir conselho lá para o papai, vou pedir conselho para a mamãe. Se você está vendo que eles não estão tendo os bons resultados, que às vezes têm 60, 70 anos, ainda estão patinando para conseguir, muitas vezes, o básico, então fala, ixi, né? Deixa eu fazer um pouquinho diferente, deixa eu buscar novas ideias, porque as ideias deles, né, pode ter alguma falha, não trouxe o resultado que a gente espera. Então, sem crítica, né? Essa compreensão, bem lembrado.
Sim, sem crítica, né? E por quê? Porque tudo vem de lá. E como você disse, né? O papai e da mamãe, se eles patinam, porque também eles vêm trazendo essa questão das crenças limitantes que veio dos nossos avós e que veio dos nossos bisavós e que vai vindo de geração em geração. E quando você se dá conta do que de repetição que você está vivendo, como eu, Dani, me dei conta lá nos 29 anos que eu estava no auge da minha carreira profissional, e falei, não dá, e se você me dá licença, Maria do Carmo, eu vou até falar do treinamento, o que foi que aconteceu comigo e como eu identifiquei a minha crença. Quando eu fui em um treinamento, que é o treinamento que hoje eu dou esse treinamento, eu cheguei lá nesse treinamento, olhei para a treinadora no sábado e eu falei, é isso que eu quero ser. É isso que eu vou vibrar, é isso né? que bateu. Sabe aquela coisa que entra e aquilo que eu nem sabia, eu nem imaginava. Porque me falaram, Dani, ó, você vai ter que ir para um treinamento, porque eu tinha um cargo de liderança, então você vai para um treinamento para aperfeiçoar, para passar aqui pro pessoal. Eu falei, então bora lá, final de semana, bora lá. Cheguei lá, quando eu me deparei, nossa, eu falei, que é isso? Quem sou eu? Quem é a Dani? Né? O que eu estou vivendo? É a minha história, não é a minha história. É aquilo que papai e mamãe contou para mim. É aquilo que vovô contou para mim. E eu fui trazendo na minha vida como verdade absoluta. E a partir deste momento, quando eu fiz esse treinamento, eu falei, parou. Agora eu quero ser quem eu sou. E claro que eu tive que pagar um preço. Claro que eu tive que me desconstruir. É claro que eu tive que buscar autoconhecimento. Eu tive que buscar informação. Porque o autoconhecimento, ele é isso, né? Eu falo que o autoconhecimento, ele te leva para uma infinita prosperidade. Então, tudo começa através de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem mais abundância, você tem mais expansão mental para que você consiga ir e fazer aquilo que você quiser fazer. Então, quando eu tive essa visão, eu falei, não. E eu tenho outra frase minha que eu gosto muito, que eu falo, não existem pessoas felizes. Existem pessoas dispostas a querer fazer dar certo e ser feliz. E aí existe a disposição de você falar, eu aceito que eu estou no meu lugar errado e agora eu vou buscar novas oportunidades. Fazer o dinheiro com abundância, que essa é a diferença. Eu lembro que quando eu trabalhava dentro desse meu setor, imagina, quando às vezes eu tinha que fazer hora extra, ou trabalhar de sábado e domingo, dava aquele aperto, eu queria sair correndo, eu queria fugir. Hoje, agora é 8h30 da noite, nós estamos aqui se doando com total amorosidade dentro daquilo que nós fazemos. Então, isso que é desconstruir uma crença limitante, isso que é desconstruir e falar, não, olha, eu tenho isso, identificar aquilo que você está vivendo. Faz sentido para mim? Eu estou feliz assim? Eu estou ganhando? O que eu estou ganhando é o que eu sou merecedor? É que eu sou merecedora ou não? Né? Eu estou vivendo, repetindo a história de papai e mamãe, o que papai e mamãe me contou na infância ou não? Quando você consegue ter essa primeira consciência, daí você consegue entender, opa, eu tenho crenças limitantes. Eu tenho amarras que me prendem à história, a minha história, a história dos meus ancestrais, a história do papai e da mamãe, a minha história, porque nós ficamos ali com o papai e com a mamãe até um certo período. Daí vamos crescendo e vamos construindo as nossas histórias. E as nossas histórias também, elas vão gerando muitas crenças limitantes. Quando eu estava trabalhando, por exemplo, dentro de uma empresa, eu falava, não, eu preciso investir meu dinheiro. Abri um salão, uma clínica de estética. E assim, com 9 colaboradores, uma estrutura mega, muito, muito bacana, gostosa de estar lá. Mas só que eu tinha uma crença que, nossa, é muito difícil ser empreendedora. É muito difícil ganhar dinheiro fazendo isso. Por isso que eu tenho que ficar aqui, quietinha, e eu gero dinheiro aqui e injeto lá. E daí, o que aconteceu no Carmen? Claro que não deu certo. Claro que não deu certo. E é claro que o que aconteceu com a Dani? Ela obteve mais uma crença limitante. Realmente, empreender não dá certo. E o porquê? Porque eu vi a minha mãe lá atrás, ela empreendia, ela ganhava dinheiro e ela perdia dinheiro. Como é que eu ia investir sem ter um autoconhecimento, sem entender o que era prosperidade,
sem passar por um processo de desconstrução, e eu vou lá, abro uma empresa e vou achar que vai dar tudo certo? Sem Não vai Sem acontecer. Por condições. quê? Porque tudo começa aqui, tudo começa através da nossa mente, da nossa programação que viemos programados desde lá de trás. E é interessante lembrar que 50%, até escrevi, eu falei, fiz ontem, fiz no Stories, fiz um vídeo, né, que 50% da escassez, ela é familiar, ela é genética. Sim. Então, o que acontece? Sim. E por quê? Ah, ela vem no sangue? Não, ela vem pelos padrões aprendidos. Então, eu aprendi com o papai e com a mamãe, que aprendeu com os avós, que aprendeu lá atrás, né? Então, Sim, o que acontece? sim. Esse histórico familiar, é tão vasto esse tema, né? Aí a gente vai falar de lealdade, a pobreza, tem muita coisa para, né? Sim. Mas assim, para tentar resumir, você, no seu caminho de vida, você precisa perceber, né? É interessante, se você quer prosperar, perceber quais são as suas crenças e se você está programado para a pobreza. E uma das questões aqui que eu anotei, que você estava falando assim, né? Ah, mente de escassez, mente de escassez. É muito difícil para a gente perceber se a gente tem ou não mente de escassez. E aí eu fiz uns tópicos aqui simples que mostram a nossa escassez. Por exemplo, quando você passa perto de um restaurante chique, né? Vou falar mulherada, tá lá no shopping andando, vê uma loja bonita, vê uma blusa bacana, não tem preço na loja, mas a loja é muito bacana. Aí você não entra. Sim. Aí tá demonstrando o quê? Mente de escassez. Ah, não, cara. E também eu não tenho dinheiro. Mas, calma aí, mas eu não tenho dinheiro, tá tudo bem. Mas você foi lá, pelo menos? Você entrou na energia daquela loja, pelo menos? Exatamente. Então, não entrar nesses locais demonstra, é um dos tópicos aí que demonstra a nossa mente de escassez. O que você ia falar? Não, eu ia falar que muitas pessoas também, Maria do Carmo, às vezes acaba nem entrando dentro dessa loja porque ela nem se acha merecedora de entrar dentro dessa loja. Porque ela está tão limitada a usar, imagina, esse padrão foge do meu padrão, ela nem se permite a essa disposição. Muito bem. Outra questão é não pagar com alegria. Você pagar as contas amaldiçoando. Ai, como a conta de luz está cara. Ai, como a conta de água está cara. Ai, está tudo caro, o supermercado está caro. Você não paga com alegria toda a conta, né? Eu lembro que eu tinha uma colega minha que chegava os boletos, ela punha os boletos no chão e ela pisava nos boletos. Seus malditos, seus malditos, seus malditos. Poxa, o boleto chega depois que você gastou. Então, assim, foi um benefício que ela teve. Ela pega aquilo e ela pisa em cima. Isso está demonstrando o quê? A escassez. Por quê? Eu vou pagar esses boletos, vou ficar sem dinheiro. Então, automaticamente, você vai criando uma crença, vai reforçando uma crença que o dinheiro é limitado. Fora aquele que você recebeu, não tem mais nada. Sim. Maria do Carmo, em cima desse tópico que você falou, tem uma técnica que é muito bacana, ela é muito falada, né? Que nós falamos da lei da atração, que quando chega um boleto em casa, imagina que esse boleto tenha um cheque lá dentro. Ao invés do boleto, eu visualizar e falar, nossa, esse daqui é um boleto para pagar. Nossa, gratidão por esse cheque. Nossa, gratidão por isso que está aqui. Então, a visualização. E aí o que entra a reprogramação mental. Porque, eu olho um boleto e como eu vejo o boleto, e se fosse um cheque recebendo? Qual seria a sensação? Qual seria o olhar que você ia olhar se fosse um cheque recebendo? Então, a lei da atração, ela é muito disso. Nossa, gratidão por isso, e vou lá e pego, né? E vou lá e faço. Então, é a energia que você coloca. É uma técnica que dá para se treinar aí, viu? E a Carla põe a gente numa sinuca agora, né? Eu falei aqui de pisar nos boletos, né? Aí a Carla perguntou assim, e o que vocês acham de pisar em dinheiro? Pisar em dinheiro, nossa, não, não treinamos isso, Sofia, a gente só treinou os boletos. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, pisar em dinheiro, depende da energia, né? Porque, por
por exemplo, se a pessoa tá Boa, pisando, boa. você tá pisando na alegria e você tá jogando e tá esbanjando, daí é uma coisa. Agora, você pisar no dinheiro, daí para mim seria pesado pisar no dinheiro. Para mim, Dani, seria pesado. Eu não entraria nessa questão do pisar do dinheiro. O que você acha sobre o pisar do dinheiro, Maria do Carmo? Para mim, Dani, seria pesado pisar no dinheiro. Não, eu não sou como leveza pisar no dinheiro. Para mim, Dani, no meu ponto de vista. Bom, se nós formos para a constelação familiar, na constelação familiar, a gente, quando vai trabalhar dinheiro, a gente pega uma pessoa para representar o dinheiro. Então, a gente Sim. tem uma pessoa ali, o dinheiro é uma energia, né? E você coloca uma pessoa para representar o dinheiro. Para eu me harmonizar com ele, é preciso que haja uma ligação na constelação familiar. Estou falando da constelação. É preciso que haja uma harmonização e eu olhar esse dinheiro, né? Que esse dinheiro é uma representação da prosperidade, né? Esse dinheiro é uma representação. Pode ser que tenha uma época com os cartões agora que a gente nem tenha mais dinheiro. Vão vir outras formas, outras moedas de troca, né? Então, assim, na constelação, quando eu vou trabalhar a prosperidade, eu coloco uma pessoa para representar dinheiro. E a gente observa como é que a pessoa fica diante dessa outra pessoa. Sim. Essa pessoa, ela não fica acima, ela não fica abaixo, mas ela consegue estar ali na mesma vibração do dinheiro, a gente fala que isso atrai. Então, vamos pensar, pisar no dinheiro, tipo assim, pô, eu mando em você, você não é nada, né? A gente talvez esteja fazendo uma coisa falsa, porque, assim, na verdade, o dinheiro é uma moeda de troca que a gente precisa, então não é que ele não é nada. Eu posso falar assim, ó, você não manda em mim, eu sou o seu senhor, né? Ok, até aí tudo bem. Mas assim, ela escreveu aqui, talvez para mostrar quem é o dono de quem. Então, mas você pisa no teu cachorro para mostrar que ele é dono, porque você é dona dele? Você pisa no teu carro, você sobe no teu carro e fica pisando? Né? Por quê? Eu acho que aí vem a parte, gente, terapêutica. Né? O que leva uma pessoa a começar a pisar no dinheiro? Né? Vamos lá, o que tem por trás disso? Né? A gente pode começar a pensar isso. Porque, assim, eu vou mostrar que eu sou dono, mas a gente é dono de um cachorro, de um gato. A gente não fica pisando nele, né? Carmen, mas o cachorro e o gato têm vida, o dinheiro não. Tá, tudo bem. Mas a casa, por exemplo, a gente não cuida da casa? A casa também. E o dinheiro, né? E o dinheiro, eu vejo o dinheiro, eu trabalho com dinheiro, eu trabalho dentro dessa energia do dinheiro com amorosidade. Então, quando eu falo amorosidade, eu estou falando de abraçar ele, e falar, eu te amo, eu amo, colo, vem cá, você é bom, você é especial, você é abundante, eu quero você aqui comigo. Agora, eu também tenho a questão do seguinte, né? Dani, para mim, dentro do meu ponto de vista, daquilo que eu trato o dinheiro, para mim seria pesado o pisar. Agora, se para você, para outra pessoa, tudo depende da imagem daquilo que você faz. Então, se você está pisando e está falando, olha, eu piso e você é importante para mim, tá tudo bem, porque é aquilo que faz sentido para você e aquilo que a sua mente também vai. Mas eu acho que dentro da constelação familiar, né, baseado dentro da constelação familiar e da lei da atração, daí eu acho que não existe a congruência de pisar, né? Porque é isso daqui, você é amorosidade com o dinheiro. Eu recebo alguma coisa, eu tenho amor por isso, eu tenho zelo para isso. Eu gosto de você aqui do meu lado com amor. E daí nós entramos na nossa energia ali do feminino. Ela colocou outra mensagem aqui, Maria do Carmo. Ela falou assim, só quando eu tirei minha CNH, kkk, de certo pisou, né? Já tirei até da minha cabeça do dinheiro sujo, nem passei esse ensinamento. Dani, eu estive no Japão agora, fiquei 3 meses no Japão, e olha que interessante, quem esteve no Japão aqui ou conhece a cultura japonesa sabe disso. No Japão, a gente não entrega dinheiro na mão da pessoa, a gente pega o dinheiro e eles têm uma bandejinha de prato lindíssima, que a gente coloca o dinheiro ali e depois eles pegam aquela bandeja de prata com as 2 mãos e devolve o troco para a gente. Existe assim, uma reverência, assim, um respeito, né, nesse receber e nesse, por exemplo, dar o troco, mesmo pagar a gente, eles dão com as 2 moedas, que é algo que foi muito lindo, né? Quando eu cheguei lá no Japão, eu já ia puxando, né, brasileiro, né? Já ia puxando o dinheiro da mão deles, eles olhavam assim,
Não, né? Aí quem estava comigo falou assim, não, a gente pega o dinheiro, a gente coloca nessa bandeja, eles pedem licença, eles vão pegar o dinheiro, sabe, né? Pedem licença para pegar o dinheiro, vão lá, trocam o dinheiro, colocam aqui, te dão um troco, e pega a bandeja assim, te entrega. É muito bonito esse ritual. Na bandejinha, geralmente de prata, assim, eles te entregam esse dinheiro, então tem um respeito. E aí a gente olha para o Japão e vê a potência que é, a riqueza que é, né? Guarda aí Sim, uma sim. grande riqueza, inclusive, de outros países. Então, assim, de repente é um ensinamento para a gente. Você falou uma coisa muito interessante, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que faz bem para a pessoa. Né? Se pisar no Exatamente. dinheiro, para ela é uma brincadeira, não faz sentido, Sim, ok. sim. Eu, Dani, não pisaria. Dani, eu não pisaria, com certeza. Com certeza eu não pisaria. Com certeza. Com o dinheiro eu jogaria para cima, eu jogaria em cima de mim, abraçava, sentava. Mas pisar, com certeza, para mim, Dani, não jogaria. Eu tenho uma Não brincadeira. jogaria, cara. Quando eu recebo Não. dinheiro, eu falo assim, ai, bem-vindo, traga seus primos, seus irmãos, seus tios, pode É vir que eu recebo. isso. É exatamente isso. Eu não piso em dinheiro. Tenho até respeito. Não, Olha que sim. legal. É, Carla, é. mas foi muito legal você trazer essa reflexão que você viu. A gente foi puxando aqui, a gente não esperava isso, né? Por isso que é importante as pessoas participarem. A Sim, gente foi é tirando muito aqui, bacana. precisamos, né? Tirando aqui da hora aqui desse momento, como analisando a sua questão, mas bem interessante. Dani, a Sim, gente já bem está com interessante. Hã? 45 minutos. Vamos partindo aí para o Olha, encerramento? é, olha como que passa rápido, né? Olha como que passa rápido e olha como a gente vai indo, porque literalmente é um assunto muito abrangente, né? É um assunto abrangente, é um assunto que interessa muito, porque a prosperidade, ela é um fator muito importante na vida de todos nós. Né? É algo que é muito importante e aquela crença que dinheiro não traz felicidade, aquela crença de que não, o dinheiro não é importante, não, ele é importante, ele traz felicidade. Tudo depende da maneira como nós olhamos, da forma que nós tratamos o dinheiro com amorosidade, daquilo que faça sentido, daquilo que não faça sentido. Mas o dinheiro, ele é um assunto que me contagia, vamos dizer assim. E Legal. daí, quando a gente percebe, a gente foi 40 e poucos minutos aqui conversando. Para não ficar muito exaustivo, até mesmo para nossos amigos aqui, a gente vai partindo para o encerramento. De repente, se as pessoas tiverem interesse, a gente pode continuar esse assunto. A gente pode trazer Sim, sim. outros olhares. Hoje, o que nós fizemos foi só uma pincelada, né, dessa questão. Ok, a Carla está falando marcar. Já está programado, tá, Carla? Eu só não soltei antes para a gente Olha não só. conflitar aí, porque para a gente dar atenção aqui para a prosperidade. Ela está falando para a gente fazer uma live de constelação. Já está programado, provavelmente para a semana que vem. Mas depois eu vou soltar a Sim, que arte. Já está pronta bacana. aqui. Que bacana, Pessoal, que bacana. é isso. Dani, você vai ter um curso, né, um treinamento agora, semana que vem, é isso? Sobre o feminino? Índia, Fala um pouquinho pra gente. isso. Vou falar assim, da licença, peço licença também a todo mundo, a todos, né? Porque ontem eu até inclusive falei na live, né? Eu acho que o tempo é uma das coisas mais preciosas assim das pessoas. E quando a Maria do Carmo, isso é prosperidade, gente. Isso é abundância, isso é prosperidade, isso faz parte da prosperidade. Então a gente pede licença, estou dentro da casa dela, então peço licença para falar Nossa. aqui do meu trabalho, né, para falar aqui desse treinamento. Como eu disse, Maria do Carmo, é um trabalho que eu fiz lá, eu co-criei lá atrás, eu fui como treinanda há 10 anos atrás. Quando eu cheguei nesse treinamento, eu falei, é isso que eu quero ser, é isso que eu vou fazer. Então, dentro desse treinamento, que será no dia 20 e 21 de maio, nós vamos trabalhar a cura da criança interior, nós vamos trabalhar a questão, relação com pai e mãe, nós vamos trabalhar prosperidade, vamos trabalhar também a energia feminina e relacionamentos. Então, tudo baseado em cima da programação neurolinguística, vamos trabalhar em cima da psicologia cognitiva e também em cima da constelação familiar. Então, vai ser dinâmicas. Então, vai ser sábado o dia inteiro de dinâmicas e domingo o dia inteiro de dinâmicas, não só de constelação e não só de hipnose, né? Porque dentro lá nós vamos usar a hipnoterapia também. Mas vai ser algo bem dinâmico, não é algo que fica
palestrando, não, pelo contrário, nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer aí um final de semana mágico de transformações, e é um final de semana mágico somente com mulheres, né, que querem estar dispostas a olhar para essas feridas, olhar para aquilo que talvez esteja impedindo de ser mais próspera, de ter prosperidade em todos os olhares, né, que como você disse, prosperidade não é só dinheiro, é o olhar na família, o olhar no trabalho, o olhar no casamento, o olhar no seu trabalho. Então, é essa a questão. Então, eu faço esse convite e espero que faça sentido para vocês. Eu vou estar lá com todo carinho, toda amorosidade para pegar aqui na sua mão e falar, vamos lá, vamos olhar para onde que é que temos que olhar. Então, fica aqui o meu convite para vocês. A sua rede é eu, Daniele? Isso, a minha rede é @eu_Daniele_Miranda. Quando você entra lá no meu arroba, você entra lá no LinkedIn que tem e já tem o acesso. A compra pode estar sendo feita online, ela pode estar sendo feita ou pelo WhatsApp, é muito fácil. Nós estamos na última semana de inscrição. E essa semana nós entramos com uma super mega promoção de você compra um ingresso e você leva uma outra pessoa. Então, tem duas possibilidades. Se a possibilidade de você estar presenteando alguém para estar levando no treinamento juntamente com você, ou você pode também estar dividindo aí com alguém esse valor e estar prestigiando lá o Conexão. O que eu falo que eu vou estar lá juntamente com a minha equipe, transbordando para todas vocês. Será um prazer imenso. Lembrando que a gente cresce em grupos. Eu vejo muitas pessoas falando, eu estou estudando sobre né, autoconhecimento, estou lá na minha casa, comprei centenas de livros, estou lendo, tal. Sim. Nós crescemos em grupos. Sim. É interessante que a gente vá para os grupos, é interessante que a gente não goste da Joana, que a gente não goste da Maria, porque provavelmente ela está mostrando alguma coisa para a gente que precisa ser trabalhado. Então, nos grupos é que nós crescemos, a gente sai do grupo mais fortalecido. Então, a importância dos grupos. Outra coisa importante é a gente associar-se a grupos que queiram crescer, que queiram ir para frente. Sim. Se a gente está nesse propósito de prosperar, associe-se a pessoas e a grupos, ouça palestras, leia livros, entre nessa esfera de abundância e prosperidade. Caso contrário, vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Tá? E Maria do Carmo, e também queria falar com você, eu tô vendo que tem pessoas aqui que é da minha rede e que talvez não conheça a Maria do Carmo, Carme Dias. Então, se você quiser também, Carmen Dias, né? Se você quiser se apresentar também, falar um pouquinho aí do seu trabalho, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para as pessoas que me seguem, que nós estamos ali na mesma linhagem e o seu trabalho é muito especial, muito lindo. Então, acho que vale a pena você também falar um pouquinho aí, se fizer sentido para você, claro. Sim, eu trabalho com tarô, já trabalho com tarô há 20 anos, estou velha já. Experiente, muito experiente, muito experiente. Trabalho com tarô há 20 anos já e atualmente eu faço atendimentos tanto com o tarô como com a constelação familiar tanto individualmente como em grupos. Eu tenho um grupo agora para o dia 27/5, já está quase cheio, quem tiver interesse já entra em contato comigo, porque já está quase completo o grupo. E, inclusive, vai ser também essa questão de prosperidade, né, de a gente se associar às pessoas. Eu vou fazer esse grupo com o Daniel Custódio, que é um homeopata, é uma pessoa muito experiente em constelação familiar. E eu achei legal de homem e mulher, entrar com essa energia feminina, essa energia masculina, né? Vamos ver o que acontece lá. Eu acredito que quem for vai ganhar muito, né? Que tanto eu como ele temos muita experiência em cuidados, né? A gente tá aí há muitos anos fazendo isso. Então, trabalho com constelação familiar e trabalho também com astrologia. Faço interpretação aí de mapas astrológicos, né? E na minha rede, aí, no meu perfil, tem vários vídeos, tem vários posts, muita coisa sobre o meu trabalho. Quem quiser, seja muito bem-vindo. Dani, eu te agradeço a presença. Vamos ver se o pessoal se manifesta aí querendo mais agência, se eles gostaram dessa dobradinha. Gostando, nós estamos, né? Programamos aí outra. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a atenção de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. E, por favor, palavras finais.
Gratidão, gratidão por esse convite, muito obrigado por esse transbordo, que nós possamos aí, né, se alinhar nesse nosso processo aí de desenvolvimento pessoal, muita gratidão. Eu sei que para chamar alguém para fazer uma live, para você colocar ali, né, ali dentro da sua rede social, com o seu público, você tem que ter confiança nessa pessoa, Sim. porque é o seu trabalho. Então, gratidão por essa confiança, gratidão por esse espaço, né, de estar podendo também falar um pouquinho do meu trabalho e também muita gratidão para que eu possa contribuir, né, que nós possamos contribuir juntos. Isso faz um quentinho aqui no meu coração. Muita gratidão. Obrigada, Dani. Obrigada a todo o pessoal que participou. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou deixar essa... Vamos ver se eu não faço bobagem aqui com os dedinhos nervosos. Mas a intenção é deixar... A intenção é deixar a live gravada. Aí vocês podem rever essa live. E eu agradeço a vocês pela presença. Bye, bye. Fiquem bem. Até uma próxima. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.